Muito bem, nos veículos 30 anos de estrada. Galera, eu vou fazer esses vídeos, vamos fazer alguns capítulos para contar um pouco da história, da Nos Veículos, da minha história. É claro que nesses anos todos muitas perguntas apareceram e tal, e a gente acaba diluindo nas conversas, e aí agora eu juntei tudo isso para a gente botar um pouco de história nesses 30 anos aí. Como é que funciona? A pessoa perguntava de onde veio essa paixão por automóvel, por corrida, por motor, papapá, e aí vamos descarregar tudo agora nesses vídeos, fazer alguns capítulos, tá? A gente tem a tendência de ver as pessoas na rua, ou dono de empresas, ou seja o que for, e achar que elas nasceram daquele jeito. E por isso que é legal a gente falar um pouco da história. Eu tinha, é claro que é uma coisa de família, meu avô, meu pai, meus tios, eu tinha uns tios malucos, e me colocavam no volante entre 3 e 4 anos de idade, eu já estava no colo dirigindo automóvel, não tinha nada de poupar porque eu era criança, andava como tinha que andar, acelerava e eu tinha que dar jeito de fazer o carro andar direitinho. Assim foi que começou toda essa novela. Eu tinha um carrinho de pedal, que era um Willys Interlagos. Gente, eu tinha 3 anos. Não tinha 4, isso é certo. E meus tios me empurravam, na casa da minha avó tinha um corredorzão gigante lá, que era a garagem. Eles me empurravam sentado naquele carrinho, que era tudo ferro, volante, pedal de ferro, ou seja, bateu, morreu, né? Era aquela coisa de bem vida louca mesmo. E eles me empurravam até perder as pernas, imagina a velocidade que dava. Eu tinha que colocar o pé de lado, senão o próprio pedal me quebraria os pés, né? E lá na frente tem um portão, ok? O portão abria assim para a entrada de automóveis. Eles, em vez de abrir assim, eles abriam contra assim. Eu tinha que vir aqui encaixar o carro naquele vãozinho, 3, 4 dedos de cada lado, naquela velocidade e com aquela idade. Era quase uma sobrevivência, né? Se eu errasse, eu estava morto. E assim foi. Já volante, eles fazendo pega na rua e eu junto, a história do carrinho, e assim foi, né? Depois foi para a adolescência, roubava carro do meu pai, tirava da garagem para andar do carro, com 12 anos de idade. E foi surgindo dentro de mim esse ímpeto, né? Essa coisa de gostar de competição, de gostar de automóvel, de gostar de corrida. Os filmes que se assistia na época eram tudo filmes americanos de perseguição, daqueles carrão V8, Muscle Car. Hoje, então, explica-se o porquê eu gosto tanto dessa linha. Fórmula 1, meu pai, meus tios, e todos assistiram Fórmula 1. E eu junto, né? E eu junto, falando das corridas, falando dos pneus, falando do motor, da pista. Aí, então, a paixão por corridas. Acabei me tornando piloto ali em 2009, meio tarde, mas fui. Foi um desafio, né? Eu queria realmente saber se eu ia pilotar ou não, bem ou mal, ou se era só conversa da minha cabeça que eu estaria realmente sendo um cara que eu dirigia muito bem. E fui para lá, realmente fiz um sucesso bem bom ali, pro meu gosto foi ótimo. Já ganhei a primeira corrida que eu andei, que foi o torneio de verão. Essa história de pegar o carro do pai, gente do céu, isso aí gerou tanta confusão na família, tanta confusão dentro de casa. Sinceramente, eu não queria ter um filho que nem eu, tá? Para resumir. Meu pai nunca foi regulado com o carro. Meu pai deixava eu sair com o carro de manhã, enquanto ele tomava café antes de trabalhar, eu dirigia o carro dele, com a desculpa de esquentar o motor, porque era um carro a álcool. E meu pai tinha esse carro a álcool que ele comprou novo, um Fiat 147, e tinha um Maverick GT V8 guardado na garagem, para não usar. Ele ia trabalhar e eu dava um jeito de pegar o V8 lá. Foi. O que vocês acham que ia dar uma criança dirigindo um carro desse? Era o carro mais veloz do Brasil na época. Deu no que deu. Um dia saí na chuva, fui fazer uma curva, tive que desviar de um carro que estava empurrando para pegar no tranco, desviei dele. Quando eu voltei, girou o carro, dei na parede com o carro do meu pai e aí começou toda a confusão.
Meu pai já desconfiava que eu tirava o carro da garagem, tinha quilometragem marcada, eu mandava fazer chave para o carro, que ele levava junto, eu mandava fazer no chaveiro. Ele levava peças do motor embora, eu ia na loja de peças, comprava as peças, montava o carro, saía com o carro igual. E ele percebendo, não, em vez de falar, ele foi deixando e foi dando um jeito de eu não sair mais com o carro. Só que não deu tempo, acabei batendo. Uma confusão de família, o pessoal queria chamar a polícia. Meu pai chamou a polícia para me buscar na rua. Não aconteceu porque nesse dia eu cheguei antes da polícia me pegar. Meu pai queria me internar num colégio interno, que parecia que eu não tinha jeito, né? Que eu era um cara insuportável. Insuportável no bom sentido, tá? Eu, por outro lado, nunca fui um cara ruim, fui muito bem nos estudos, eu mesmo procurei minha vida, eu fui fazer Senai, eu fiz mecânica de automóveis, e eu fui fazendo a minha vida desse jeito, tudo relacionado ao automóvel. Motos. Minha moto, que eu tenho hoje, eu comecei com 16 anos de idade, primeira moto, e aí também, né? Meu pai dizia, vocês pegam um carro, querem andar com duas rodas, pega a moto, quer andar com uma. O que vai ser? Vivia empinando, vivia fazendo racha de moto, e aí também surgiu o amor pelas motos que eu tenho até hoje. Então tudo na vida, a gente vê hoje, quem me vê hoje, acha que eu nasci assim, né? Mas não é, eu tive que fazer muita besteira, bati muito carro, bati mesmo. Não muito, mas bati várias vezes. Tudo testando os limites, até onde chegaria. E eu morava em São Paulo, ruas estreitas e tal, acabou no que toda hora encostava aqui, batia ali, porque estava sempre andando aqui. Ó. Então, são histórias legais, são histórias que eu acho que é legal do pessoal saber. E para mim serve também que tudo isso aqui que eu estou falando vai ficar gravado, vai ficar registrado. Meu álbum de fotos, então, minha história, né? E eu vou deixar isso aí pelo capítulo 1, de como surgiu, então, essa paixão por carros, motos, motores, preparação de motores, corridas. Tudo isso surgiu lá atrás, não é de hoje. E aí vem se formando minha característica acabou sendo essa em função de tanta história anterior. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Esse é o capítulo 1. Nós temos vários capítulos aí sobre essa história toda. Inclusive, eu vou chegar depois nos Veículos, como que nós começamos e toda essa história aí que vem rolando e que todos vocês fazem parte, meus clientes, meus amigos, Não Me Toque, Rio Grande do Sul, que me acolheu. Então, nós vamos chegar lá ainda com muita conversa pela frente aí. Beleza, turma? Fica o meu abraço, meu agradecimento aí. E vamos embora para o capítulo 2. Valeu! E aqui, ó, aqui, exemplos de vida. Até mais!